Bom dia, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Que alegria falar com vocês nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Aqui em Presidente Prudente está meio friozinho, 13 graus, um pouquinho mais quente do que ontem. Está amanhecendo ainda, são 6 horas e 56 minutos nessa manhã. E eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5 de sua carta. Se você puder ao longo do dia ou ler o capítulo, ou mesmo ler a carta inteira, que não é uma carta muito extensa, é uma carta bem curtinha, dá para ler numa levada só, vai te ajudar a compreender melhor a respeito dos textos e dos temas aqui levantados nesse áudio. Eu vou tentar trazer alguns versículos do capítulo 5, depois você pode conferir como está escrito, provavelmente vai ter alguma diferença entre o que eu vou falar e o que você vai ler aí, mas é simplesmente porque eu não tenho o texto aqui nas minhas mãos, eu estou dentro do carro, aguardando a minha filhinha ser atendida no ambulatório aqui, ela tem um retorno no médico, não é? E eu não tenho aqui nenhuma Bíblia nas mãos e nenhum texto para ler para vocês, apenas aquilo que está na minha memória. Então, me perdoe aí se alguma coisa estiver diferente, mas vocês vão perceber que a mensagem é a mesma, tá bom? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim que foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. Portanto, não se submetam mais a um jugo de escravidão. Veja que Paulo começa tratando desse tema tão importante que é o tema da liberdade. Foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. A liberdade é um conceito bastante distorcido no nosso tempo. Muitos confundem ser livre com você poder fazer qualquer coisa que você queira, ou seja, a libertinagem. É em nome da liberdade que muitos fazem atrocidades. Em nome da liberdade, muitos praticam a maldade, a iniquidade, fazem o que é mal aos olhos de Deus. E nesse texto especificamente há um conceito bastante claro e bastante específico sobre liberdade. Paulo está tratando do conceito liberdade com um povo judeu, que era um povo extremamente quedado aos rituais, já que a sua religião girava em torno desses rituais. Era o ritual de purificação, eram as ofertas que eram apresentadas, diante do sacerdote no templo em Jerusalém, também mediante a ritos bastante definidos. A religião judaica tinha ritos para praticamente tudo, e eles estão assim inseridos nessa cultura de mandamentos para o lado de fora, ou seja, que ordenavam determinados comportamentos dentro de determinados contextos que fizeram parte de um momento na história, tiveram sua utilidade. A lei judaica teve o seu momento de vigência. Dentro do processo de evolução do pensamento, eles tiveram a sua utilidade, foram benéficas, foram arquétipos de verdades que posteriormente foram traduzidos em Cristo Jesus. Por isso que Paulo aos Colossenses vai dizer isso, que as ordenanças, os mandamentos e os rituais eram sombras do que haveria de vir, e em Cristo há a plenitude da sabedoria. Então não faz sentido, uma vez que Cristo veio, permanecer nos mesmos rituais religiosos. Não faz sentido você se manter com uma religião para o lado de fora, quando a nossa fé foi aguçada pela experiência da morte e ressurreição de Jesus. Jesus veio para quebrar esses paradigmas e estabelecer uma nova aliança, uma nova lei,
uma nova realidade, uma atualização do pensamento, de tal maneira que aquilo que estava na lei, que não concorda com Jesus, ficou obsoleto, ficou para trás, é ultrapassado, foi superado pela vida de Jesus, foi cumprido plenamente por Cristo e superado, de tal maneira que, como diz a carta aos Hebreus, uma vez que a nova aliança é firmada, a antiga, então foi substituída. Então Paulo está tratando desse tema, ele está tratando desse pensamento quando ele fala de liberdade, ou seja, da libertação dos rituais para o lado de fora, entendendo que a vida que Deus exige de nós e deseja de nós é a vida pela fé, que vai desembocar em obras, em amor para o lado de fora, em misericórdia para o lado de fora, em bondade para o lado de fora, mas essas manifestações para o lado de fora não tem mais a formatação dos rituais que antigamente haviam. E então nós temos que superar essas coisas. Como que eu sei que Paulo está falando de liberdade nesse aspecto? Porque basta a gente ver os versículos posteriores, porque ele vai dizer o seguinte: aquele que se deixa circuncidar caiu da graça. A circuncisão nada é para Paulo. Paulo vai dizer isso. Aqueles que querem se justificar pelo cumprimento das leis se separaram de Cristo. Daí Paulo vai exortar os irmãos da Galácia dizendo o seguinte: quem foi que impediu vocês de correr a verdadeira carreira? Quem foi que impediu vocês de avançarem no conhecimento e na graça de Jesus? Porque retroceder à lei é você matar Cristo, é matar o que Cristo fez, é anular toda a obra redentora de Jesus. Em Cristo, o mundo foi reconciliado com Deus. Em Cristo, todo ser humano é iluminado e há todo um potencial de iluminação, porque Jesus é a luz que ilumina o mundo todo. Então veja como é sério a gente tratar dessas questões, porque quem vive pela lei, quem vive pelos rituais do lado de fora, corre o risco de estarem matando Cristo outra vez, visto que não superaram aquilo que Cristo superou, visto que não se atualizaram com a mente de Cristo, mesmo depois de Cristo ter vindo, ensinado, manifestado a sabedoria do alto e mostrado o caminho, a verdade e a vida. Paulo vai dizer exatamente isso. Sejam libertos dessas coisas. Não fiquem preocupados com as exterioridades. O justo vive pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não estamos mais dogmatizados, engaiolados, encaixotados e formatados por aquilo que é exterior, por aquilo que tem a ver com lugar, dia, horário, pessoa determinada, específica. Em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos sacerdotes. Em Cristo Jesus, todos nós nos tornamos habitação do Espírito, templo do Espírito de Deus. Em Cristo Jesus, o culto acontece em espírito e em verdade. Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer outra coisa, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Veja como a liberdade para a qual Cristo nos libertou é a liberdade de viver a vida enxergando-a com lucidez, sem a preocupação da religião no sentido ritualístico da palavra religião. Então eu não tenho que fazer um conjunto de coisas para que Deus me aceite. Eu não tenho que seguir
determinados tipos de regras morais para que Deus ache que eu de fato o sirvo e o adoro. A religião que Deus, o Pai, considera pura e imaculada, segundo Tiago, é atender a necessidade do órfão, da viúva, é não se corromper com os pensamentos deste mundo, é não se corromper com a ostentação deste mundo, não se corromper com o comércio deste mundo, não se corromper com as maldades, com as iniquidades, com a falta de amor deste mundo. A religião que o Pai aceita como pura é fazer ao outro como se estivéssemos fazendo ao próprio Deus. É vestir o outro que está nu, entendendo que estamos fazendo ao próprio Deus. É dar comida ao que está com fome, entendendo que Deus se identifica nesse que está com fome. A liberdade para com que Cristo nos libertou não é o aval de Deus para a gente praticar qualquer coisa. Não é a autorização que Deus nos dá para fazermos o mal. Não é isso que é a liberdade. A liberdade com que Cristo nos libertou é justamente porque a gente não precisa mais lugarizar a nossa fé. Ou seja, onde quer que a gente esteja, nós estamos em Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo e fazendo tudo para servi-lo em amor e em gratidão. Onde quer que a gente vá, a gente trabalha para a glória de Deus. A gente conversa, a gente toma café, a gente estuda, a gente assiste televisão, a gente está junto com a família, a gente às vezes até se isola para ficar no momento a sós, tudo isso para a glória de Deus. Porque foi para a liberdade com que Cristo nos libertou. Nós não precisamos mais nos submeter aos julgos de escravidão. Hoje em dia não faltam pessoas que usam da liberdade como forma e como justificativa para a sua libertinagem. Assim também como não faltam pessoas querendo prender as outras em julgos e em pesos de lei e rituais, dizendo: se você não segue a este ritual, você não é de Deus. Há tanto pessoas que estão usando a liberdade para dar vazão às suas maldades, quanto pessoas que estão usando o argumento da lei e do ritual para prenderem os outros, para engaiolarem os outros, para encaixotarem os outros e para tentarem prender os outros aos seus padrões morais, que no fundo são correntes escravizatórias dos quais Cristo nos libertou. Quem é você nessa manhã? O que aprisiona as pessoas pela lei, ou aquele que precisa ser liberto da lei, que está preso à lei? Quem é você nessa manhã? Aquele que está usando a liberdade para dar vazão às suas maldades? Ou aquele que está entendendo que devemos praticar o bem de forma livre, aberta, espontânea, a quem quer que seja? Assim como Deus faz chover sobre bons e maus, somos chamados a esparramar e a espalhar e a compartilhar para todo lado o bem da graça de Deus repartido a nós. A minha oração nessa manhã é que não sejamos senhores de escravos, que não sejamos escravos e que não sejamos libertinos, mas que tenhamos compreensão da graça, do amor, da misericórdia de Deus
sem nos perdermos em nossa carnalidade e em nossa maldade. A minha oração é essa, no nome de Jesus. Amém. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.